Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandra Queiroz. E esse pequeno aqui, ó, que tá aqui bagunçando tudo, é o Davi. Ele é o meu neto. Ele está dentro do espectro autista em nível 3 de suporte, por enquanto, né, baby? Por enquanto, o Davi ainda é não verbal, né, pessoal? Estamos aí nas terapias com ele ainda. Ó, você para com graça. Ele gosta de fazer essas coisas quando tá aqui na frente da câmera, tá, gente? Mas geralmente ele não fica fazendo essas coisinhas assim no dia a dia, não, o dia todo, não, sabe? Tem gente que fala, nossa, mas olha o que o menino autista tá fazendo, misericórdia, meu Deus. São estereotipias que servem de comunicação para ele, né? Eu peguei ele aqui no colo, mas ele, na verdade, não quer ficar aqui, ele quer que eu vá lá na cozinha, ele quer que eu abra um suco lá para ele, mas já pedi que alguém providenciasse isso, porque agora é a hora do nosso papo. E tem alguém aqui para fazer isso para ele, né? Ele gosta muito de suco de uva, tá, galera? Então, tem que ter o suquinho de uva dele garantido aqui. E aqui no estúdio não tem. Pessoal, já tem um tempo que eu tô fazendo live aqui para falar sobre a minha convivência com o Davi. Posto sempre videozinhos com ele, das coisinhas que ele faz, que ele deixa de fazer. Entrei no compromisso comigo mesmo de não postar nada que o deixe em situação de vulnerabilidade, né? Com imagens que as pessoas ruins possam fazer alguma coisa com as imagens dele e tal. Então, eu apresento o Davi no início, no final ele vem dar um tchauzinho e eu posto as coisinhas que ele costuma fazer no dia a dia. Ele bonitinho, indo pra escola, levando a própria mochilinha, porque o Davi é um nível 3 de suporte. E o nível 3 de suporte precisa de muita ajuda, por isso a nomenclatura nível 3 de suporte. Tem o 1, o 2 e o 3, e o nível 3 de suporte não é o pior ou o melhor, tá? É um nível diferente de suporte e que precisa de mais suporte do que os outros níveis. Cada um tem uma sua intensidade de suporte e as outras famílias do nível 1 e 2, eu sei também que eles passam bastante situações com as crianças deles, porque cada autista é único, né? Mas o Davi, ele precisa de suporte para praticamente tudo ainda na vidinha diária dele, né? Cuidados, banhos, os cuidados com ele para ele não sair por aí. Não, meu amor, não pode mexer, tá bom? Por favor? É, Na escola, ele precisa de uma pessoa com ele na sala. Nas terapias, ele não pode ficar sozinho, então eu tenho que ficar sempre lá. Tem mãezinhas que deixam a criança lá, sai um pouquinho rapidinho fazer alguma coisa, eu evito muito. A não ser que eu não leve alguma coisa para ele comer, e aí, para ele não ficar com fome, eu vou rapidinho no mercado que é pertinho e volto. Mas eu evito deixar ele só, porque ele ainda não sabe. Ir ao banheiro ele vai, mas ele ainda não sabe se cuidar. Ele ainda não tem o hábito da higiene pronto para se limpar sozinho, né? Então ele precisa de alguém e a equipe ela não é uma equipe de cuidar, né? Elas fazem, mas como tem muita criança lá e tal, imagina se toda vez que uma criança precisar ir no banheiro, uma das terapeutas tem que parar um atendimento para atender a outra criança, né? Então os pais ficam por lá e vão ajudando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Tá? Vocês aí das 3 plataformas, que agora a gente tá nas 3. E hoje eu resolvi falar para vocês, com vocês, na verdade, com vocês, sobre o linguajar, de como a gente lida ao falar com o Davi e como eu lido também, não só com o Davi, mas com outras crianças e adolescentes e até mesmo adultos autistas por aí que eu encontro e eu tenho assim um chamariz, gente, onde eu vejo uma pessoa que tá com um crachazinho ou vejo os jeitos assim de que aquela pessoa pode ter um autismo, me aproximo da família e tal, e acaba rolando um papo bem legal. E eu acabo fazendo perguntas que eu gostaria de saber como será o Davi mais tarde, como que eu lido com ele, tipo agora, para quando for mais tarde, eu não ter muitos problemas em relação à nossa comunicação. Usamos aqui a comunicação alternativa aumentativa com ele, né, que é o iPad com um aplicativo, e usamos também o PEX de papel para poder ele apontar as figuras e a gente entender o que ele quer, uma vez que ele não verbaliza, então ele não tem nada de oralidade pronta ainda, tem algumas ecolalias, né, que eu dou função para elas, mas que ainda não estão estruturadas para uma comunicação com função, uma comunicação efetiva, sabe? Olha, mãe, eu quero tal coisa. Mãe, por favor, mãe, é isso. Mãe, ele não traz nada, ele não tem nenhum repertório ainda de comunicação. Então, ainda está no básico do que ele precisa. Eu mostro o aplicativo para ele e ele me aponta no que ele quer.
Então, hoje o que é que eu estava pensando? Que cada família, né, vocês devem saber que em cada lar, em cada família, somos únicos, né? Cada um tem um linguajar. Tem família que é mais despojada, fala os palavrões e brincam muito dentro de casa um com o outro, e fala muitas gírias, outros não falam, outros já estão mais centrados, outros já usam mais a norma culta, né? Que tem gente que nem usa mais, mas tem muitas famílias que usam, né? Conversam assim em casa e todos vivem da melhor forma. Agora, o que que acontece quando temos uma pessoa com autismo em casa e a gente continua usando esse linguajar sem nenhuma modificação? Eles ficam confusos. Eles ficam extremamente confusos, até dentro de casa mesmo, sabe? Com a gente família mesmo, né? Que a gente tem mania de falar, ai, meu gatinho, ai, meu filho tá um gato, ai, que não sei o quê, o filho de fulano tá um gato. A gente fica falando coisas assim que para criança autista, aquela pessoa que a gente fala que tá um gato, virou um gato, é um gato, né? Então ele vai chegar na casa da pessoa achando que a pessoa tem um pet como filho. Entendeu? Então, assim, as famílias elas precisam modificar um pouco o seu linguajar para adequar a audição dessa criança literal, né? Vou dar um outro exemplo de criança bem literal. Você está lá na casa de uma outra família, tal, e tem uma criança autista lá, e ela está comendo um biscoito, você quer puxar assunto, então o que é que você fala? Esse biscoito tá com a cara boa, hein? Parece uma delícia. Essa pessoa autista, ela pode te dizer onde comprou, quanto pagou, quanto tempo levou para ir lá. Ela pode te dar várias explicações sobre esse biscoito, mas ela não vai te dar um biscoito se você não pedir. Porque para ela, você só está falando, olha, esse biscoito tá com a cara muito boa. Você não está falando para ela que você quer. Mas para nós que entendemos meias palavras e tal, já fala lá, ó, dando indireto o que é o biscoito do menino. Só ele não percebeu que ela tá de olho no biscoito dele, que ela quer uma bolachinha daquela, né? Olha lá, ó. E ela tá pedindo, só falta implorar e o menino não percebe. Então a outra pessoa vai lá e fala: Você não tá vendo que a moça quer um biscoito? Dá um biscoito para ela. Ele pode responder: Não tô vendo, porque eu que tô com o biscoito, eu não tô vendo biscoito na mão dela. E outra coisa, ela só falou que o biscoito tá com a cara boa. Eu nem sei se biscoito tem cara, mas já que ela falou, né, ela deve ver uma cara no biscoito, não sei. Eles devem pensar algo assim. E se forem verbais, capaz de dar essa explicação. Que não deu o biscoito porque a pessoa não pediu. Então, gente, a gente que tem criança, que a gente tem a pessoa, independente da idade, em casa com autismo, temos que tentar ir no linguajar deles para que eles não fiquem tão confusos. Por exemplo, tentando ser claros. Ontem eu comentei aqui que tem gente que fala que para falar com autista tem que ser reto, direto, claro, não sei o que, assim, na frente da criança. Não é bem assim, né? Tão assim. É simplesmente você falar normalmente com a pessoa, só que usando as palavras certas, né? Não inventar coisas, sabe? Não falar como você fala com uma outra pessoa típica, que só basta olhar para o lado. Sabe aquelas frases assim que você. Entre linhas, você fala, hein, fulano, hein, tal coisa, né? Ai, ai, só Deus na causa. E a outra já entende? Porque viu ali o que está acontecendo e tal, então já ficou, o Deus na causa já ficou entendido que só, né, pela misericórdia que aquele povo está fazendo, parece que não vai dar nada bom, né? Então você já fala assim. E tem também aquelas palavras tácitas, né? Que é simplesmente você olhou para alguma coisa, tal, a outra também olhou, já perceberam, mas aquilo tem que ficar em segredo que as outras pessoas não podem saber de jeito nenhum. Então, nenhuma indiretinha de nada assim não pode falar, porque é coisa bem séria e tem que ficar em segredo. Então, você não pode usar essas coisas com o autista, porque eles não vão entender, né? Ajuda, por exemplo. A pessoa autista, ela pode estar ali vendo você passando um sufoco. Se você não pedir ajuda, a chance dela levantar e se oferecer para te ajudar vai ser bem pequena. Então, o que é que você vai falar? Nossa, a pessoa tá cega, não tá me vendo aqui morrendo? Tô com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a pessoa vem atrás de mim desfilando de braços abanando? É o quê? Que tá pensando que eu sou escravo? Então, galera, não é que pensa nada. É porque precisa que você fale, olha, você consegue me ajudar? Você consegue me dar um suporte aqui? Você consegue me dar um apoio? Você consegue levar essa sacola para mim? Você gostaria de me ajudar com isso? E aí, com certeza, a pessoa, se ela puder, ela vai dizer que sim. Mas também você tem que estar preparado que se ela não puder, se ela tiver qualquer um compromisso, ela vai te dizer que não e nem vai te explicar. Não, e sai.
Que para eles é o suficiente de falar um não. Não tem que ficar te explicando nada. Porque você pediu ajuda para ele e ele só vai te dar ajuda se ele estiver disponível, se ele estiver com vontade, se ele estiver disposto, né? Se ele não tiver mais nada para fazer para ele próprio ou para alguém muito, muito, muito importante para ele, né? Então ele vai te falar a verdade, sim ou não, e você não pode dizer que a pessoa é mal educada, grosseira, isso e aquilo, porque você vai estar sabendo com quem você vai estar lidando, né? Então pergunta. Coisa legal assim também de fazer com a criança autista, com a pessoa autista. Vai falar com ela, olha, dá o comando e pergunta para a pessoa se ela entendeu. Você entendeu o que eu te falei? O que é para você fazer? De repente, pede até para ela repetir o que foi que você pediu para ela fazer, para você ter certeza que ela entendeu, né? E se a pessoa tiver mesmo ali de boas, for a pessoa que lida com você, que tá de boas ali com você, ela vai te responder: olha, eu entendi isso, isso e isso. Aí você fala: nossa, mas que maçante, gente, tá na cara o negócio aqui. Mas para eles não tá, para eles você tem que falar, para eles você precisa perguntar. Para eles, a conversa é conversa direta mesmo. É isso, acabou a conversa e pronto. Muitas pessoas autistas estão conversando com você e o assunto acabou para elas e elas vão embora. Se você não continuar falando, então, falando em tal coisa, para você continuar a conversa, né? De repente até pergunta se a pessoa está com tempo. Se ela não tiver com tempo, ela vai te falar, não, eu estou com tempo, e vai. Aí você não vai ficar, olha que pessoa mal educada, misericórdia, me deixou aqui falando sozinha. Se mandou. Não se sintam tão maravilhosos assim, a ponto de ninguém deixar vocês falando e sair, porque teve uma emergência, de repente não pode falar. O que é que foi? Né? Principalmente se a pessoa for autista, não vai te falar mesmo, tá? Vai simplesmente sair, nem tchau vai te dar e pra ela tá tudo bem, vai te ver amanhã, vai falar com você normalmente. Claro, se você falar com ela ou se ela tiver algum assunto pra falar com você. E aí, gente, é muito engraçado porque eu fico perguntando para as crianças autistas por que que o Davi faz tal coisa. Eu não consigo perguntar para o Davi porque ele ainda não fala. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar com uma criança na idade parecida com a dele, eu pergunto: olha, o Davi ele gosta muito de fazer tal coisa. O que você acha disso? O que você acha assim? O que você pensa que ele sente? Geralmente eles me falam: é porque tal coisa. E eu fico assim, ó, de tanto que eu não tinha pensado. E nisso eu vou construindo uma linha de raciocínio para acessar o Davi, né? Então, o Davi, ele entra um pouco em crise, o Davi, ele é um menino tranquilo, eu consigo levar o Davi na conversa, porque eu converso com ele, eu explico as coisas, eu pergunto se ele entendeu, e aí ele sorri, eu falo, então você entendeu, né? Tá bom. E ele vem de boa, se ele falar que, se ele mostrar com o corpinho assim que não, já fala, não entendeu, tá bom, a vovó vai te explicar de novo, ó, a gente vai fazer tal coisa, depois tal coisa, eu dou uma expectativa para ele do que vai acontecer e vou nomeando o que eu vou fazer. Então, eu deixo ele tranquilo, ele confia em mim e a gente vai fazendo passo por passo. Ops, não deu para fazer uma das coisas. Eu vou falar com ele, falar, Davi, ó, a gente combinou tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente já fez isso e isso. Só que agora a gente ia fazer tal coisa, mas olha, por exemplo, vou numa loja comprar alguma coisa com ele. A gente ia no shopping, mas olha, já tá fechado. Se eu puder passar por perto, eu até mostro. Ó, você tá vendo, meu amor? Tudo fechado. Mas se eu estiver longe, eu vou falar pra ele: olha, meu amor, o shopping tá fechado essa hora, sabe? Mostro no relógio: ó, o shopping fecha quando aqui tá 22 e aqui 00. E aqui, ó, tá vendo? Já tá 2200, né? Então, eu vou explicando para ele no linguajar que ele entenda. Mas, gente, é muito legal conversar com um autista. Você que tem uma pessoa autista em casa e tem uma dificuldade de conversar com eles, converse com outros autistas que não tenham tanta dificuldade. Quebre o gelo brincando de alguma forma com eles, sabe? Falando alguma coisa. Eu sempre elogio alguma peça de roupa que tá, mas aí você tem que estar por dentro. Se tiver um desenho naquela roupa, você tem que saber que desenho é aquele. Porque eles não têm muita paciência de te explicar algo assim que para eles é muito, muito, muito próximo deles, muito conhecido, sabe? Muito assim, muito tá lá e você tá, nossa, esse desenho, que bonito, tal coisa. Eu já paguei vários micos, tá, galera? Porque tem esses canais pagos por aí de infantil que eu não acesso, então tem um monte de desenho que eu não sabia o que que era. Eu vejo desenho e falo, nossa, que desenho é esse? E quando eu vou ver, já existe há não sei quanto tempo. Então não tem mesmo como a gente saber tudo. Pergunta, olha, que camiseta bonita, esse desenho é da onde mesmo? Eu esqueci. Aí ele vai te falar, ele vai ver que você tem interesse no que ele tá usando, naquela coisa que ele gosta, e aí já surge uma conversa, entendeu? Pelo menos comigo funciona. E o literal deles, gente, é literal mesmo. Então,
Se a comida estiver ruim, pode ser na casa de qualquer pessoa, ele vai te falar. Ah, essa comida tá ruim, não quero. Então, o que que eu sugiro que façam antes de ir para os lugares? Conversem com eles sobre como que eles podem te dizer que não quer alguma coisa quando estiver em tal lugar. Sabe aquela coisa, o lugar certo e o lugar errado? Isso você pode fazer aqui, isso você não pode fazer aqui. Por exemplo, você não pode, pode, mas não deve ir para a praia de terno, né? Ou para a igreja de biquíni, coisa assim, sabe? E se deixar, eles acabam fazendo isso, porque eles querem usar aquilo, né, naquela hora. Então a gente precisa explicar para eles cada função de cada coisa e em cada lugar. Olha, nós vamos no médico, aí lá o doutor vai fazer isso com você e tal. Vai pôr um aparelhinho aqui. Eu sempre falo tudo pro Davi. Quando chega lá, parece que eu não falei. Mas eu vou lá e reforço. Davi, lembra que a vovó te falou que o médico ia passar um aparelhinho geladinho em você? É esse que ele tá aí na mão. Aí o doutor vai passar, não machuca. Lembra que a vovó te falou? E aí eu vou falando com ele, olha, você lembra que eu te falei isso? Lembra que eu te falei aquilo? Então, quando eu chego nos lugares com ele, eu já vou falando, Davi, a gente vai pra casa de tia fulana, tá? Lá tem tal coisa e tal coisa. A tia não gosta muito que mexe lá, tá? Então você não mexe não, tá bom? A gente vai ficar em tal parte da cozinha. Daqui a pouco tá ele indo lá na direção. Eu falo, Davi Luca, lembra que a gente combinou de você não mexer em tal coisa? E eu não tenho vergonha de falar na frente da pessoa, tá, gente? Por exemplo, a pessoa tem lá uma casinha de boneca e não tá fechado. Tá lá aquele negócio exposto, bem tipo, venha me pegar, crianças, né? Mas é coleção da pessoa, tá na casa da pessoa. Nossos filhos não têm que pegar nada. Né? Não tem que jogar nada, não tem que quebrar nada. Mas se você não explica para a criança, mas você sabe que aquela pessoa gosta, você tem que chegar lá já sabendo que ela pode correr o risco de ir lá mexer. Então você vai falar: olha, a tia gosta muito disso aí, ela ia ficar muito chateada se você quebrasse. E às vezes a gente quebra sem querer as coisas, tá bom? Então é melhor você não mexer. Tudo bem? Com o Davi funciona. Então, nosso linguajar aqui com o Davi é um linguajar calmo, tranquilo e sem muita entrelinha, sem muita coisinha assim, sabe? Vou falar dele, já falar, é porque o Davi, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele já olha pra mim, já fica de olho na conversa. Ah, é porque fulano, assim, assim, assado. A gente coloca todo o nosso linguajar numa linha de que ele consiga compreender do que a gente está falando. A gente não fica falando entre linhas, nem dando indiretinha um pro outro, nem tipo, por exemplo, Davi foi lá e derramou um copo de suco de uva na minha toalha branca. Eu já ouvi muita mãe falando, que bonito, né? Que você derramou aí o suco aí, ó. Agora manchou toda a toalha. Para a criança autista, foi uma coisa bonita mesmo. Se a mãe tá falando, olha que bonito, né, que você fez. E agora a toalha tá toda suja de suco de uva. Para uma criança típica, ela vai entender que você, pelo seu rosto, pelo seu, nossa, mas olha o que você fez. A criança vai entender que você tá brava, mas a criança autista não. Ela vai entender que você tá brava se você falar o seguinte: olha, não é legal quando você faz isso, tá? Isso já se foi de propósito, tá, gente? De repente a criança tá lá, pega um negócio, derrama de propósito, aí você pode falar isso. Mas se for um acidente, nem tem que falar nada. Ah, calma, filho, olha, a gente vai limpar aqui, tá bom? Vou tirar a toalha, vou pôr ali dentro da água e aí eu vou pegar outro suco para você. Você me ajuda? Dá um paninho e pede para a criança ajudar a limpar para que ela tenha a responsabilidade de segurar com mais consistência na próxima vez que ela pegar algo que possa derramar, né? Porque assim, é líquido, derrama. Tudo que se quebra, uma hora quebra, né? E aí, infelizmente, às vezes tá na mão de quem não é pra tá e acontece, né? Muita gente fica bravo. Eu ficava brava também no início, assim, da minha vida de mãe, né? Porque vem de passado, você vem trazendo gerações de como lidar com as crianças, e aí, querendo ou não, você traz um pouco de como era na sua casa, na casa das suas tias, nas casas por onde você passava, você acaba pegando um pouco e trazendo aquilo para sua realidade. E aí, com o tempo, você vai se envolvendo com outras pessoas, você já vê outro ponto de vista, né? Você viaja, você já vai tirando um pouco daquela rigidez cognitiva que você vê que a criança se educa assim, assado, e você começa a trabalhar diferente com a sua criança. E quando vem uma criança autista, não funciona de outro jeito. Não adianta você gritar com a criança, só vai piorar muito o estado de descontrole emocional dela, tá? Fez alguma coisa, vai com calma e tranquila ali, resolve ali com a criança, não tem mais o que fazer. Então não adianta ficar nervoso porque foi na casa do vizinho, porque derramou um suco de uva na toalha branca, não adianta nada, tá, gente? Vai lá, seca com toda a calma do mundo. Seu coraçãozinho tá lá, meu Deus, que vergonha. Manchei a toalha da amiga.
Conversa com a amiga depois, amiga. Olha, se não limpar, eu te dou uma toalha nova. Provavelmente ela não vai querer, né? Mas vai que é uma toalha que ela acabou de comprar, misericórdia, e ela não é tão mão aberta assim, né? E aceita, você presenteia a sua amiga com uma toalha nova, né? Mas com o seu filho autista, não brigue com ele na frente dos outros. E em casa, converse com ele em tom normal também, falando os comandos certinho. Filho, olha, agora você vai comer. A gente vai sentar para comer. Eu vou sentar junto com você nessa cadeira e eu nessa, e a gente vai comer. É assim mesmo, gente. Explicando passinho por passinho. Nossa, mas é tão na cara, um menino desse tamanho. É. E até maiores, tá? 12, 15, 16, 18, 20, 30, 40 anos. Dependendo de como é a vivência daquela pessoa, se ela não tem muitas saídas, se ela não tem muito repertório. E até quem tem muito repertório, às vezes se pega. Você fala uma piadinha, a pessoa, não entendi nada. Todo mundo dá risada e a pessoa fica lá, ué, o que foi? Principalmente se for alguma coisa sobre ele, né? Sobre uma roupa que ele tá, ou sobre, tipo, chega lá o cara, tá com a camiseta toda descolada, aí a pessoa começa, nossa, é do Olodum? É de não sei o quê? Ah, e você faz parte de tal coisa? E a pessoa só tá com uma estampa lá que às vezes nem ganhou de presente, tá usando, nem sabe muito do que é. A pessoa começa a nomear e ele não entende o que tá acontecendo, né? A gente não, a pessoa chega, nossa, e aí? Por exemplo, se você veste de branco, o pessoal tem muita mania, né? Você chega de branco em algum lugar, nossa, é ano novo? Se veste de vermelho, nossa, já antecipou o Natal? Então, assim, pra criança autista, pra pessoa autista, isso não vai fazer sentido. Não, não é Natal. Ah, mas por que você tá de vermelho? É porque eu gosto de vermelho, eu não posso usar vermelho? Eu gosto de vermelho. Qual a sua cor favorita? Né? Então, assim, tudo tem isso, de você ter aquela paciência de saber que você é quem está usando palavras a mais, que para eles o básico é o suficiente e tá tudo bem. E você consegue uma comunicação muito boa, pedindo as coisas, pedindo por favor, sendo educado com a pessoa, porque a pessoa é educada. Então, assim, se você mantiver um linguajar respeitoso na sua casa com a sua pessoa autista, a chance dela ser agressiva, dela ser não sei o quê, dela quebrar tudo, é, é pouca gente, né? Só que a gente que não tá ali no dia a dia, não tem aquele tempo todo de ficar pesquisando coisa e fuçando e ter aquela paciência de chegar cansada, com um monte de coisa para fazer e aquela criança ali no pé o dia todo perguntando a mesma coisa, falando a mesma coisa, você já explicou 200 vezes e aí você perde a paciência, né? Quando tiver perdendo a paciência, antes de perder a paciência, chama alguém para substituir você na conversa ou no a fazer que você tá. Ah, mas eu não tenho ninguém. É, amiga, então nesse caso é você mesmo. É, filho, lembra que a mamãe já te falou tal coisa? Ah, tá bom. É, meu amor, a gente conversou sobre isso, mas você esqueceu. Vem aqui que eu vou te falar de novo. E fala de novo. De novo e de novo. Porque se ele tá te perguntando é porque ele ainda tem dúvida. Não concretizou na mentezinha dele. Então a chance dele ficar desregulado quando alguém mencionar sobre aquele assunto e ele não ter o domínio para poder dar a devolutiva, ele vai ficar nervoso mesmo, ele, ela, entendeu? A pessoa vai ficar nervoso. E quando a gente está em ambiente público, para eles já é complicado, né? Imagina estar num ambiente cheio de gente, que a pessoa aborda uma coisa e que ele teve a oportunidade de que você explicasse para ele do jeito, da melhor forma possível para que ele entendesse que você é a pessoa dele e você não estava com paciência, não explicou, e aí você tem que buscar ele na escola porque ele está em crise por causa de um diálogo que você não conseguiu ter com ele. Não tô julgando e nem quero que se culpem, tá? Eu só tô falando assim que se você tiver a oportunidade de responder todas as vezes que sua criança perguntar sobre algo, responda de novo como se nunca tivesse respondido. Ai, filho, você não entendeu? Vem aqui. Não é muito legal quando você pergunta alguma coisa com a pessoa te fala, você não entendeu, você pergunta de novo e ela simplesmente fala? É muito legal, gente. É bem confortável. A gente aprende a respeitar o outro, a gente aprende um monte de coisa. Mas é claro que tem gente que não tem paciência. Então pergunta se a pessoa tá surda, se a pessoa é broca, se a pessoa é lesada, se a pessoa não sei o quê. Tem que parar com isso, né? Às vezes a pessoa não entende mesmo, entende. Muita gente sai do lugar sem entender, dizendo que entendeu. Com a simples vergonha de passar o mico, de perguntar, e até um monte que não entendeu também fica, ah, nossa, tem que desenhar, tem que não sei o quê, vai lá perguntar, a pessoa não sabe também, porque não entendeu também, né? Então a criança autista, ela tem isso, dela fala, não entendi. Aí você vai lá e explica de novo. Ela fala, não entendi.
E parece que ela tá zoando com a sua cara, mas na verdade ela não tá. Ela simplesmente quer entender bastante sobre o assunto para ela ter a desenvoltura de falar sobre aquilo, para que aquelas pessoas que fiquem zoando dela em qualquer uma outra situação não tenham nova oportunidade de fazer isso com ela. Então, nós temos sim que nutrir nossas crianças de educação e de conhecimento para que elas saibam exercer o papelzinho dela lá de se livrar de pessoas e crianças maldosas da forma mais coerente possível e que ela saia de lá o mais rápido possível daquilo, sem precisar chamar a gente, né? Porque imagina, toda vez que o adolescente passar por algum sufoco, a mãe vai lá buscar. No outro dia, mico dobrado, né? Eu tenho uma filha adolescente aqui, de vez em quando ela fala, ah, o professor falou isso e isso. Aí eu, ah, e se ele falar isso de novo, você me fala que a mamãe vai lá. Aí ela, ai, mãe, para com isso, vai. Eu tenho 16 anos. Então, assim, eles não gostam, né? Se as nossas não gostam, as crianças autistas também não gostam de estar lá o tempo todo sendo exposto. Toda vez que a gente vai resolver alguma coisa para eles, a gente está expondo eles. É engraçado, né? A gente tá indo lá para defender e a gente expõe mais ainda. Então a gente tem que pensar um pouco no que eles pensam, no que eles sentem. E isso a gente consegue bastante lendo, galera. A gente tem muito livro legal, tá? Até mostrei alguns aqui. E outra coisa, conversar com mães e conversar com as crianças também. É claro, eu tenho um pouquinho mais assim de liberdade para fazer isso porque eu frequento os espaços que as crianças autistas frequentam. E assim, eu sou totalmente desinibida. Se a mãe me der abertura, eu fico lá conversando com ela e tiro várias dúvidas, né? Porque precisa. E depois eu vou lá e já abordo também a criança. Já vejo se a criança gostou de mim, pelo jeito dela. A maioria vem, porque eu ando sempre de correntinha. A maioria vem pegando a correntinha. Eu falo: olha, você viu? Uma pecinha de quebra-cabeça. Olha, aqui tá escrito o nome Davi. E eu conto toda a história. Foi a minha amiga que me deu, a minha prima, olha. Sabia que o nome dela é Binha? Ela que me deu. E aí a criança já começa a ficar toda interessada. Já vem mexer no brinco. Aí eu já conto a história do brinco. E nisso eu já vou fazendo uma amizade. Aí a mãe conversa. Esse daí, quando começar a conversar, você vai querer sair correndo. Porque a criança tá cheia de coisa para falar e não tem ninguém para ouvir, né? Então, as terapeutas cortam porque elas têm um cronograma para seguir com a criança. Vão ouvindo o máximo que dá, mas chega uma hora que se ela ficar só ouvindo o que a criança fala todo dia, ela não vai aplicar as coisas que ela tá lá para fazer, né? Com a criança, que é a terapia dela. Então, gente, tenham paciência com os pequenos, modifiquem sim os linguajar em casa, porque eles moram na casa com vocês, eles precisam ser compreendidos e compreender o que vocês falam, né? É muito ruim você estar numa casa e parece que está todo mundo falando de você o tempo todo sem você estar entendendo o que está acontecendo. De repente, nem pensaram em falar nada sobre a pessoa e a pessoa fica achando que é, né? Se bem que eles não se importam muito assim do que você vai falar, né? Mas tipo, se tiver alguma coisa falando e eles ficarem com aquilo na cabeça, eles vão ficar desregulados. E se falar e pronunciar o nome for coisa negativa, eles também ficam desregulados, eles sabem, aí vão pro quarto, querem ficar mais tempo no quarto, não querem ir pra lugar nenhum, entendeu? Então, os meninos não gostam muito de cortar o cabelo. Muita gente fica com preconceito. Nossa, tá parecendo um cabelo de mendigo. Tá parecendo um cabelo de não sei o quê. O Davi tá entrando nessa fase, tá? De não querer cortar o cabelo. Então, o cabelo dele, vocês já viram, já tá grandinho. E eu não quero ninguém falando que a minha criança tá com cara de nada. É o Davi com cabelo um pouquinho maior. Quando der, que ele deixar, a gente corta e fica tudo bem. Se não deixar por enquanto, ele vai ficar com o cabelo comprido por enquanto e tá tudo bem também, porque o cabelo é dele, tá na cabeça dele. Se ele estiver feliz, eu vou estar feliz também. E acabou a conversa e é assim que eu vou lidar com a minha criança para que ela viva tranquila com a gente aqui na casa. Né? Porque aqui é a casa do Davi também, não é só a gente que manda em tudo e ele é simplesmente uma coisinha andando, não. Ele tem os direitos dele e a gente não faz tudo o que ele quer, porque ele é uma criança, ele não sabe ainda as consequências das coisas e às vezes quer fazer coisa que não vai dar certo, então cabe a nós adultos, né, julgar a situação e executar a solução ali da melhor forma possível para todos os lados, por todos os lados, né? Que ele fique bem, que a gente fique bem, porque ele ficando bem, a gente fica bem, galera. Então, vamos respeitar nossas crianças, vamos respeitar a presença delas. A gente tem muita mania, eu falo isso, a gente, porque eu vejo várias mães fazendo, tá? A criança tá aqui do lado. Ai, porque ele ainda usa fralda. Ai, porque não faz tal coisa ainda. Ai, porque não sei o que lá. E aí, eu comecei a perceber que eles não gostavam porque o Davi começou a dar cabeçada no meu braço, cabeçada na minha perna, toda vez que eu começava a falar alguma coisa dele.
né? Quando eu falava que ele usava fralda, ele vinha, ficava perto de mim, me puxava. Eu, calma, Davi, tô aqui conversando. Ele ficava bravo comigo. Aí eu comecei a perceber que é porque eu tava falando dele. Principalmente dessas coisas, né? Que deixam eles mais bebês perante os outros. Então, assim, tem coisa no Davi, no cérebrozinho dele, que ele já entende muita coisa, né? Apesar da deficiência dele, da deficiência intelectual dele, tem muita coisa que ele é super esperto, né? Ele pega os celulares e faz coisas assim no celular que nem eu sei fazer ainda, e muita gente, ele deixa muita gente no chinelo. Então, assim, a inteligência dele é canalizada para tecnologia. E aí nisso ele fica ali naquela tecnologia, aprendendo a mexer só naquilo e perde, amarrar um sapato, né? É, segurar um prato com uma mão só, por exemplo, ou encostar alguma coisa assim na barriga para dar um suporte para trazer. Ele carrega as coisas assim, porque o cérebro dele não dá o comando de tipo, olha, você pode usar a sua barriga como apoio. Sabe quando a gente pega uma coisa pesada, coloca assim na barriga e vai andando? Ele não faz isso. Ele não empurra as coisas para alcançar em lugar mais alto, né? Ele não faz um monte de coisa assim, de que da idade dele já fazem há muito tempo. Mas daí eu vou falar, nossa, gente, não tem chance. Um moleque desse tamanho não sabe pôr sapato no pé ainda. Não. Eu vou falar, ele não consegue pôr sapato no pé ainda, eu ajudo ele a pôr sapato, mas ele já consegue comer sozinho, ele já consegue tirar a roupa dele e entrar no banho, ele já consegue entrar e vir aqui falar com o vô dele, que ele não conseguia, ele já consegue apontar para mim tudo que ele quer comer, né? Então, assim, ele tem atrasos ainda muito consideráveis, claro que ele tem, ele é um nível 3 de suporte, né? Não podemos esquecer. Mas ele já evoluiu bastante de quando a gente começou, né? A carreira, a procura de ajuda. Que eu comecei bem cedo, porque o caso era bem grave e ninguém via, só eu, sabe? Aquela avó doida que tá procurando pelo em ovo, era eu. Na visão de médicos, na visão de amigos, na visão de parentes, né? Todo mundo achava muito que eu era muito exagerada e que eu tava caçando coisa no menino, que eu tava caçando doença no menino. E aí eu descobri que autismo não era doença, fiquei toda feliz. Autismo não é doença, é só uma forma de ser e tal. E fui atrás e agora ele tá aí, né, bem encaminhadinho. Eu tô postando vários videozinhos dele, depois vocês dêem uma olhada, tá? No TikTok tem bastante. Ele pequeno e eu mostrando por que que eu desconfiei tão cedo, que as pessoas me perguntam, né? Ale, como que você soube tão cedo que o Davi tinha autismo? Quem fala que eu sou com 2, 3 anos que vê? Não, gente. É bebê, sabe? Bebezinho, piquitico. Eu postei um vídeo dando um exemplo do Davi com 3 meses e da minha sobrinha Helena com 3 meses. Hoje, o Davi tem 6 anos e a Helena tem 5. Então, eles têm um ano de diferença, até o mês é o mesmo que eles nasceram. Mas os vídeos, é claro, foram gravados em épocas diferentes, né? Helena e Davi. E depois eu juntei os dois vídeos e ficou muito nítido que o Davi, com 3 meses, não fazia contato visual. Era bem pouco. Ele fazia, mas não sustentava. Tipo isso, ó. E ficava lá, eu falando com ele, brincando, eu com a câmera na cara dele, brincando. Oi, neném, cadê o nenenzinho da avó? Cadê? Quem é a coisa mais bonita? E ele lá, ó. Aí eu passava o olho assim por mim, a criança não sustenta o olhar, né? E aí você vai ver a Helena tá assim, ó. Morrendo de sono, você vê que ela faz assim, que ela quer dormir, mas aí quando eu falo neném, ela olha de novo pra mim e fica assim, tipo, me diga o que você quer comigo, né? Eu sei que você tá me chamando, sou eu que tô na sua frente. Então, tipo assim, é como se o bebê não se reconhecesse como um bebê e a criança não se reconhecesse como criança ainda. Tem uma fase legal da criança que a gente pinta a testa dela e aí você coloca ela na frente do espelho. Chegar na frente do espelho, se ela colocar a mão no espelho para ver a mancha, ela ainda não se identifica como ela. Ela ainda não sabe da existência dela de fato. Ela tem que colocar na testa, na mão, a mão na testa e tentar tirar a mancha que ela sabe que está na testa dela, mesmo se olhando no espelho, né? Ela também não vai mais olhar atrás do espelho para ver quem é a menina que está no espelho. Tem um monte de testezinho assim que a gente faz. E o Davi, até um dia desse, ele ainda tocava no espelho para tirar a mancha do batom, né? Qualquer dia desse eu vou fazer, vou gravar pra gente ver se ele já evoluiu, porque isso é uma coisa que a gente não ensina, tá, gente? A criança vai sozinha se entendendo como gente, e tanto que você fala, olha, a sua testa, a sua não sei o que, seu braço, sua perna, e o Davi ainda tem muita dificuldade em nomear as partes do corpo. Ele ainda não se toca. Se você fala, Davi, cadê a sua cabeça? Ele não toca na cabeça pra falar, tá aqui, né? Mas se eu falo, ó, põe a cabeça aqui na blusa, ele faz assim. Aí eu coloco a blusa e depois eu deixo ele se virar. Então, as crianças, elas precisam muito que a gente converse com elas, não como bebê,
tá, gente? Entenda que não é a vozinha de neném que a gente tem que falar, ai, olha, você fez tal coisa, ai, que fofo. Não é assim, porque a maioria já tem ciência da idade que tem e não gosta, tá? Então, fala normalmente, oi, fulano, tudo bom? Tudo... Nossa, que linda sua camiseta, cara, gostei. Toca aí, você tenta um hi-fi com a criança para ver se a criança faz. Geralmente a mãe fala, ah, ele ainda não consegue fazer isso. Geralmente eu falo, o Davi ainda não tem a habilidade de fazer hi-fi, mas ele tem, tá, gente? Todo mundo fala, toca aí, Davi, ele toca. Antes ele ignorava completamente, a pessoa ficava com a mão no ar. Aí eu falava, qualquer dia ele faz um hi-fi com você, tá? E aí, quando tava sem ele, eu falava pra pessoa, olha, o Davi tá com tal dificuldade, assim, assado, tal. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Todo mundo super entende. Em casa, a gente precisa desenvolver, só para finalizar, tá, galera? A gente precisa desenvolver um linguajar mais assertivo com eles, eliminando o máximo que der, palavras entre linhas, toque de, ó lá, ó, né? Eles não sabem o que a gente está tentando falar. E palavras que a gente quer que fique mesmo sem, só um toquezinho assim de olho, uma piscadinha, não sei o que, com as intenções, né, faciais que o outro entende, todo mundo ali entende e ele não entende. Então não fala assim com ele porque ele não vai entender. Teve uma vez que eu tava com uma criança, uns 12 anos, autista, e a gente tava andando juntos e tava vindo um grupo de adolescentes e eles estavam brigando entre si. Eu achei que eles estavam brigando de verdade, mas às vezes estavam lá fazendo teatro para ver se eram bons mesmo, né? Mas me pareceu violentos. Então eu tava na mesma calçada que eles, aí eu peguei e falei assim: eita, vamos lá pra outra calçada que esses meninos aqui parecem que estão no giraia, né? Por quê? Aí eu fui pro lado da calçada, mas eu não peguei na mão dele, porque a pessoa era, sabe, nível de suporte que anda e faz tudo direitinho, sem precisar de suporte de apoio de mão. Então ele tava, eu achei que ele fosse atravessar a rua comigo, ele ficou na calçada. Eu, tu vem, e o pessoal se aproximou, vem logo, ele, por quê? Por que eles estão no giraia? Porque aí começou a falar, gente, em voz alta o que eu tinha dito dos meninos. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Pessoal, vocês estão compartilhando? Estão. Muito bonito, viu? Andréia, obrigada. Incentiva bastante aí o pessoal a ver, né, as lives, curtir, por favor. Pessoal aqui do Instagram também, tá? Galera, oi, Pietra, meu amor. Ai, gente, a Pietra é uma fofa demais. Rose Queiroz tá sempre aqui, a Sueli Gomes também. A Binha também tá aqui, né, Binha? E aqui no Instagram, gente, eu não consigo ver o nome de todas as pessoas que aparecem, tá? Porque fica bastante gente para eu dar uma olhada aqui, mas obrigada a todos pela presença. Eu espero que vocês tenham entendido, assim, o que eu quis dizer aqui, né? O que eu quis dizer, não, o que eu disse sobre o linguajar com as crianças em casa. Não pode fazer isso, tá bom? Você não quer ficar aqui? Então a gente vai vir assim, você vai dar tchau. Dá tchau ali, dá tchau. Muito bem. Dá um tchau direito. Cadê sua mãozinha? Ah, gente, você viu que coisa linda que ele tá dando tchau? Ai, meu Deus, mamãe. Pronto, isso é um tchau com função, né? Muita gente vai falar, nossa, mas que tchau é esse? Parece um não. É com função. Ele tá dando tchau pra vocês. E isso é incrível e maravilhoso, né, Davi? Vai lá com o vovô, que eu vou dar tchau aqui pro pessoal também. É, eu te dou já já, vida. Te dou, tá carregando, meu amor. Tá carregando, tá bom? Coloquei o celular pra carregar aqui e ele quer pegar, porque só Deus na causa com a tecnologia, com esses meninos, né, de hoje. Pessoal, obrigada. Tenham todos uma boa noite. Amanhã a gente volta pra bater mais um papo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Você quer dar mais tchau? Ah, aqui, ó. Quer dar mais tchau? Você quer falar? Então fala. O que você quer falar? O que é que você quer falar? Então pede. Fala, dá. Ah, ai, gente, ele tá pedindo, apontando. Olha, que coisa fofa. Pessoal, ele não fazia isso até um dia desse, tá? A gente reforça bastante aqui o apontar dele, que é também uma comunicação, né? Quem não tem nada, a comunicação do apontar é super válido. E às vezes a gente usa o apontar quando a gente quer usar essas palavras e a gente não consegue usar as palavras na hora, para que ninguém nos ouça, então a gente aponta, a gente faz olhinho, né? Então isso aqui também é uma comunicação e para mim tá válido. Ele tá exercendo o direito dele, né, de solicitação e nos dando a oportunidade de atender as demandas dele com mais eficácia e mais rapidez, para que ele não fique desregulado. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, obrigada pela presença. Até amanhã.